Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo que eu disse para vocês, para falar da quarta camada eu precisaria de um pouquinho mais de tempo. Tomara que você possa ver, tomara que você esteja acompanhando os stories, né, de cada camada. Bom, agora na quarta camada nós vamos falar sobre a afetividade. E as outras camadas, elas não deixam de existir nessa fase, né? A camada 4 ela é a limítrofe, é onde a pessoa precisa dar o passo para que ela possa conquistar as outras. É parte dela, é só ela que depende, só dela depende evoluir nessa camada. Embora a pessoa sinta que seja o contrário, que ela dependa do outro por essa necessidade de afeto, por essa necessidade de atenção, por essa grande necessidade, por essa grande demanda de satisfazer algo no seu interior. Bom, como as outras camadas, a pessoa ela precisava se conhecer, né? Ela estava conhecendo ela para depois conhecer o mundo. Então era tudo introvertida, era um bebê, tudo que ele queria era sobrevivência, a primeira pulsão era de sobrevivência, a segunda camada, quando ele já começa a conhecer o mundo, e a terceira camada, onde ele já começa a interagir com a sociedade, né? Na terceira camada, por exemplo, eu anotei uma coisa interessante. Eu sempre falo pra vocês, gente, ouvir, fazer e estudar. Se eu estou compartilhando aqui com vocês, é apenas, não é porque eu sei, é porque eu tô aproveitando para compartilhar e aí eu vou ouvindo e estudo mais. É, Entre 2 e 7 anos de idade, a criança faz um esforço de aprendizado gigantesco, querendo continuamente aprender. Não necessariamente o que os adultos querem ensinar, mas algo que as interesse. Isso é de grande significado. Significa que conseguir ou não compreender, dominar um assunto nessa fase é muito importante para a criança. Então, por isso que é bom também nessa fase que a gente começa a perceber que a criança está se desenvolvendo para a independência, a gente motivar ela a continuar fazendo isso. Não a gente podar, deixa que eu faço, ou então criticar, porque criança vai testar, né? Vai derrubar, vai fazer um leite derruba. Gente, é normal. Vamos ensinar ela a limpar, então também, né? Vamos aproveitar essa vontade, essa disposição para aprender e vamos deixar a criança fazer, né? E assim também a gente na vida inteira vai sempre aprender, vai fazer cagada e depois vai consertar. E é assim que a gente deixa a criança amadurecer. Bom, até chegar na quarta camada, olha, eu tenho outra coisa que eu queria lembrar pra vocês. Uma coisa da terceira camada, aliás, da segunda camada que eu não falei, é que assim, quando a criança ela tá no começo, né, que ela é toda introvertida, tudo é pra ela, e aí ela começa no contato com o mundo, e aí ela começa ter que dividir as coisas, a criança reage como? Às vezes com agressividade, né? Então a primeira pulsão da criança é a sobrevivência, né? Ela precisa adquirir a força. E aí quando ela adquire a força, ela usa a força. Então assim, a criança ela tá buscando isso. E a gente também tem que buscar essa força. Por isso que eu sempre falo aqui nos meus stories que a gente tem que ser forte. Eu tô sempre falando, para nós nos sentirmos fortes, para nós sermos fortes, é corpo, alma e espírito. Não tem jeito de um espírito forte habitar dentro de um corpo fraco. Então a gente tem que cuidar dessas três partes do nosso tripé. Seguindo. Eu quero mostrar assim de uma forma simples, porque é assim que eu entendi como constitui esse ego, né? Lembra que a gente sempre fala que algumas coisas, é uma teoria de Freud, né, que fala que as neuroses começam lá na primeira infância, os traumas. Então eu vou ler aqui um pedacinho do Freud. O padrão afetivo do indivíduo tem uma história. Ele provém das experiências vividas que cristalizam aos poucos determinadas reações, originando o caráter, tal como entende Freud, que é como um resultante da história vivida, que canaliza os impulsos ou naquela direção até consolidar um circuito. São ou neurótico que tende a se repetir. Então imagina que uma criança, toda vez que ela vai fazer uma coisa e aí a pessoa vai, por exemplo assim, sabe aquele sistema de estímulo e resposta? Por exemplo, a criança vai pegar o copo para pôr água para ela, aí alguém vai lá, não, deixa que eu pego. Então, tipo, a criança vai ficando com aquele sentimento, eu não vou pegar o copo, porque eu não posso, eu não sei. E aí isso vai deixando a criança mais sem autonomia. Acontece muito isso, né?
Mas não quero deixar esse vídeo muito extenso. O que eu quero falar na quarta camada que vai fechar esse núcleo afetivo. Então é muito importante dentro dessas até essa formação da personalidade da criança, até os 7 anos, a gente dá muito amor para ela, muita atenção, muito carinho, tá? Porque às vezes a gente acaba ficando bravo, sempre corrigindo com rispidez, e a gente não entende que aquela criança ela está em desenvolvimento. Então, tudo que ela adquire está ali como se fosse um ninho embaraçado, sabe? Então, ó, desenvolvimento. Tudo está envolvido, tudo que ela vê, tudo que ela sente, tudo está envolvido, está como se fosse um ninho de gato, assim, sabe? Já viu quando um gato pega um rolo de novelo, assim, eles começam a se embaraçar tudo, depois você não acha a ponta? E como nós podemos ajudar uma criança nessa fase? A gente é o que vai fazer ela desenvolver. Aí a gente pega e acha o fio e vai desenrolando. Então esse é o desenvolvimento, é o desenrolar daquelas coisas todas que ela foi construindo. Então, assim, nessa camada da quarta camada, onde a criança tem todos aqueles sentimentos misturados, sendo os bons, sendo ruins, a quarta camada não necessariamente é uma criança mais, tá bom? A quarta camada, esse núcleo precisa ser fechado. Até desenhei aqui, ó, tudo que ela construiu na sua vida, até a quarta camada, está aqui dentro, o que ela aprendeu com os pais, o que ela aprendeu com o meio, tudo que é bom ou ruim está aqui dentro dela. E aqui, para ela fechar esse núcleo, para que ela possa formar o eu, para que ela possa amadurecer, ela precisa avançar nessa camada. Então, ela está no limite. A quarta camada é o limite. Então, assim, é muito importante que a gente faça a autoanálise, que a gente se conheça para que a gente possa entender onde a gente está nessa camada. E daí, depois disso, a gente não vai ficar nela, entendeu? Descobrir onde está não significa que agora nós vamos lamentar. Ai, mas é porque eu descobri. É porque minha mãe, quando eu era criança, fazia assim, assim, assim. Não, quando você chega nessa camada, você entendeu qual era o problema. E agora, a partir daí, então, como nós vamos reagir, entendeu? Então, encontrar o sentido nessas camadas, entender essas camadas faz todo sentido para o nosso desenvolvimento. Porque todo ser humano, embora cada um com as suas peculiaridades, né? Todo mundo acaba passando por esses processos. Faz sentido. Então, assim, ó, a solidificação afetiva é tanto maior quanto menos o sujeito tenha ingressado na camada seguinte. Ele acredita que necessita de amor, de muito afeto e não age em próprio favor, a não ser com apoio alheio. Então, assim, já percebeu que tem gente que precisa de motivação, precisa de muito estímulo e tal. Não tem problema a gente se sentir assim, mas se você se sente assim, se você identifica esse comportamento em você, então entenda que esse comportamento só vai passar o dia que você tomar uma atitude, entendeu? Tipo assim, tô sem emprego, tá tudo ruim porque eu tô sem emprego. Mas você tá procurando um emprego? Você tá se capacitando para ter um emprego? Nessa camada, o indivíduo se coloca como alguém especial, que tem o direito. E a gente não é assim tão especial, não é bem assim as coisas, não é? A nossa especialidade é que a gente seja útil para alguma coisa. Isso é a nossa função no mundo. Então, se a gente for útil para alguma coisa, então a gente se torna especial, porque a gente sabe fazer uma coisa em específico, ajudando o outro, servindo ao mundo. Então, nessa condição, a gente se torna especial. Agora, um especial para ganhar todo o afeto que necessita para que possa evoluir, aí a gente estaria errado se a gente continuar nesse processo repetitivo e a gente não vai evoluir para as próximas camadas, tá bom? Então, só queria deixar até aqui que você entenda que essa necessidade de afeto, para a formação desse núcleo, para que você se sinta preenchido desse amor que te faltou na tua infância, só existe 2 caminhos. Um, que foi o que eu encontrei, Jesus. Só Jesus consegue fechar esse núcleo, te dar todo o afeto que você precisa. E também, com o entendimento da palavra, você vai adquirindo autonomia e vai conseguindo se autodesenvolver. E sair desse limite, sabe? Que você pensa que... que você sabe que teve um motivo, mas a partir de agora que eu sei, o que eu vou fazer? Quem é o que pode te tirar? Alguém que vai te pegar pela mão e vai tirar você dessa camada, te ajudar.
o seu pai que está no céu. Só ele pode fazer isso por você. Por quê? Porque é você e ele, nenhuma pessoa no mundo é capaz de fazer isso. Você pode, com a ajuda de terapia, conseguir, mas eu vou te falar uma verdade. É um processo muito lento, demorado e sem pausa, entendeu? Então, assim, eu sei que muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer uma terapia. Então, o que ela precisa fazer? Joelhogia. Terapia ou joelhogia, que você prefere? Só deixo pra você, então, que se você tiver alguma dúvida a respeito disso, que você possa deixar nos comentários ou me mandar no direct. Eu posso te mandar esse material para você estudar, porque eu tenho em PDF. E muito obrigada por você estar aí, ter visto esse vídeo até o final. Me acompanha no Instagram. Eu vou deixar esse vídeo também salvo no meu YouTube, lá no canal que eu fiz. E nós estamos num projeto de 40 dias separados, todos os dias, fazendo alguma coisa para Deus, louvando a Deus, rezando, orando, para cada um com a sua crença, tá bom? Só pra gente poder se conectar com Deus. Ficou entendido? Se não ficou entendido, porque é muito rápido, não quero ficar falando muito, porque vídeo extenso ninguém assiste, depois a gente pode se falar pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.